mais abundante e O afetuoso Evangelho, e como me diminuindo foi o revelado esplendor. por Maria É com o Valtorta, olhar de capítulo um menino inocente 470. e Lições a inerme, uma sogra em sobre os que seu deveres do amor tudo matrimônio. dá. Valtorta Judas descreve lhe Jó do joga dia aos pés 7 de com o agosto rosto de sobre os joelhos e os braços 1946. apertados aos lados e de gemendo. Os montes cobertos de Segura-me matas e contigo, muito mestre, férteis, segura-me. onde A fica minha carne giscana, está produzem muita urrando como verdura. um demônio. Neles sopram brisas E se suaves, ceder, a abundância daí de vem águas todo e os mal. horizontes são Eu sempre sei bem que tu variados sabes, mas e muito o que estás bonitos, conforme o esperando que eu rumo do diga? caminho que vai se Mas é duro, dirigindo mestre, dizer para eu este ou pequei. aquele dos pontos cardeais. Eu sei, Ao meu norte há uma sucessão Por de isso cumes seria cheias de necessário bosques agir com bem os para verdes não de várias ter que humilhar. tonalidades. Eu diria E que depois iríamos dizer eu subindo pequei. da terra para um azul do Contudo, firmamento, Judas, ao qual há parece nisso também oferecer grande em uma remédio. homenagem de Tu que retribuição fazes pelas esforço águas e para raios de dizer a luz que culpa, dele isso já recebe. pode Todas as suas já, belezas vegetais. isso já pode Há conservar no teste longe aquela dela. joia multicor, E se ela conforme foi as horas e a consumada, claridade do grande monte o Hermon, mal-estar que produzido ostenta pela o seu pico acusação já mais é uma alto, penitência semelhante que a um redime. gigante obelisco de Portanto, se alguém diamante, de sofre, opalas, de não uma somente por safira seu muito orgulho clara, medo de ou de um castigo, rubi muito mas tênue, porque sabe ou que de um sua aço que falta acabou fez de ser sofrer, temperado, então eu conforme te o digo, caso sua do sol. culpa se cancela. Quando É o está amor que beijando, salva. ou quando está deixando, das Eu te amo, nuvens mestre, esparsas mas transportadas sou pelos muito ventos, fraco. Oh, fazendo jogos de tu luz não sobre me suas podes neves amar. eternas. Tu és Descem ao puro, longo ama das só os faces puros. oblíquas, Não me cor de podes amar, esmeralda de seus porque altiplanos e eu cristas. sou. Aqui com Ó gargantas Jesus, e ali com tira minha picos, fome da que formam a sensualidade. base do Sabes gigante real. tu que demônio Depois, ela é? eis que, se girarmos Eu os sei. olhares sempre Não lhe mais dei para o ouvidos, leste, mas veremos sei que estender-se o vozes vasto altiplano verde da Galanatide, Estás vendo? Estás Gaulana, vendo? Gaulanítide Tens tanto e da asco que só ao dizer Auranítide, isso, o teu limitados rosto em se suas desfigura. extremidades Oh, não me orientais podes e dos perdoar. montes que daqui vemos Judas, esfumados. não te lembras de Maria? No monte das neves Não te lembras longínquas de e do Mateus? seu lado Nem ocidental daquele por um verde publicano que ficou diferente leproso? que Nem acompanha ao daquela longo do mulher, rio a Jordão, meretriz é romana, um dos cuja sorte no distintivos céu do eu seu vale. profetizei? E mais Porque próximo, depois do meu esplêndidos, perdão, ela com terá duas força safiras, para uma estão vida os dois santa? lados. O do Meron, com Mestre, seu círculo mestre, ó, baixo de planície que mal eu tenho no irrigada, coração. e o outro de Nesta tarde eu Tiberíades, fugi. ainda indistinto, Fugi como de um Jerusalém. delicado quadro em pastel, Porque se no eu interior ficasse das lá, se eu colinas que o ficasse, estaria cingem. perdido. Diferentes os dois no Sabes? aspecto e nas Como alguém que colorações bebe com e suas fica margens doente. perpetuamente O floridas. médico lhe tira o vinho e toda a É um pepina sonho inebriante do e ele Oriente fica com curado suas enquanto palmeiras não torna a ondulantes sentir ao aquele vento. sabor. A copa Mas se ele exposta à ceder aragem ainda que que vem só dos uma montes vez, vizinhos, já não resiste uma mais e bebe e poesia torna a dos beber. nossos mais belos Fica lagos doente que para enche de sempre, paz louco, as águas possesso, e as possuído ponturas por sobre aquele as margens. demônio, Em por seguida ao aquele seu sol, demônio. o Ó Tabor com Jesus, seu não digas característico isso aos cume, outros, não e o digas. pequeno Eu tenho irmão, vergonha de todo todos, verde, a velar sobre a mas planície de não de mim. Esdrelon, de cuja extensão já se pode fazer uma ideia pela vastidão do horizonte, Judas não entende mal. interrompido por elevações É verdade. montuosas. E Perdão, mais abaixo, eu ao deveria sul, ter mais os vergonha altos de e ti do que grandes de qualquer montes de outro, Samaria, porque que tu se és o estendem a perfeito. perder de vista para os Não, rumos meu da Judéia. filho, O único eu que não não queria te aparece dizer é o isso. lado A oeste, tua dor, onde a tua deve estar o angústia, Carmelo e a o teu planície que vai aviltamento não subindo te pelas sirvam de margens véu. até Eu Ptolemaida. disse que podes ter vergonha de Escondidas todos, como mas estão não por de uma mim. cadeia mais alta Um do que filho esta, não tem de modo a vergonha ficar sua e vista medo de um pai impedida bom, por esta. nem um doente de um médico Não de me boa esforço fama. para dar a visão Tanto a um como topográfica, ao porque outro me vai parece fazer que sua ainda não confissão sem sei, temor. não adeia aos A montes um onde porque fica o amo e Giscala, perdoa, ao outro uma porque das o vistas mais compreende e belas da cura. Palestina, Eu e te não amo, seguia te ninguém às compreendo, costas por desta isso eu te pobre perdoo desenhista, tudo. se Mas ela dize-me fez da uma coisa, paisagem um Judas. desenho horrível. Quem te põe nas mãos do Jesus teu demônio? vai Serei andando eu pela estrada que ou segue os por teus entre os irmãos? montes, às vezes As sozinho, mulheres do outras vício? vezes acompanhado Não. por um ou É a por tua outro vontade. dentre os seus Agora, apóstolos. eu te perdoo Ele e para tudo. uma vez para E a alegria acariciar me os meninos de destes, um ó pastor Judas. que estão Eu já brincando estava perto tão do rebanho. alegre com esta noite Aceita o serena, leite que o pastor, perfumada, cheia tendo de o cantos. reconhecido como Por tudo rabi, isso eu que louvava lhe o descreveram Senhor, mas agora a outros que alegria que viram, tu me o dás pastor lhe quer supera até oferecer. Para ti, para os desde teus. o luar, a Outra destes vez, perfumes Jesus, e desta para a paz, fim de destes escutar o cantos. que está dizendo uma Estás velhinha, ouvindo, que sem roxinol saber parece que quem se ele une a é, mim para conta-lhe dizer-te os que seus estás feliz sofrimentos pela tua boa familiares, vontade. por causa de uma nora Logo que é ele, birrenta pequenino e sem pássaro respeito. canoro, tão cheio de Mas boa mesmo vontade em tendo fazer dó da
da daquilo para velhinha, que foi Jesus criado. a exorta a E ter até esta paciência e aragem com da manhã bondade a que vai convence a passando ser pelas boa. flores, despertando-as, fazendo cair no fundo do cálice um diamante de orvalho. Tu para deve que o ser encontre mãe, daqui a ainda pouco a que ela não borboleta e o seja raio tua do sol. filha.
a Ser fim de que ela sincera. encontre nele Se em vez de ser ele, nora, ela pequenininho, fosse tua espelho para filha, o seu os majestoso defeitos fulgor. dela ainda te pareceriam tão Olha a lua, graves. já está desaparecendo A no velhinha A aurora pensa já se está e depois anunciando confessa. nesse Não, canto do galo, uma lá filha é longe, sempre uma lá filha. longe. E Nas se trevas uma da tua noite, os filha te fantasmas da dissesse noite que já na casa do estão esposo a mãe desvanecendo. dele a Vê maltrata, como passou veloz que dirias tu? o tempo, que se não tivesse Ela é vindo má, a mim, teria porque passado deve entre o ensinar os desgosto e o costumes da remorso. casa. Cada Vem casa sempre tem a os mim seus quando com estiveres com bondade, medo de ti especialmente se a mesmo, esposa é o jovem. próprio eu, Eu diria que grande ela deveria amigo, lembrar-se mas de grande quando era esposa tentador ainda e nova, grande juiz, de como Judas. sentia amor para com Não sua estás sogra e vendo? tinha tido Enquanto a ele é grande amigo graça de sincero achá-la e boa, fiel, se como tiveres tinha sido bom, sofrido, saber ser teria amigo, não sofrido sincero, se não és bom. se tivesse tido E uma depois de sogra ter má, sido teu e não cúmplice, fazer eleva até ser sofrer teu o que juiz ela sofreu. inexorável. Te tortura Não fazer com suas sofrer porque já censuras. sabe o que é sofrer. A Oh, eu vontade humana defenderia dele minha me filha. enviou em censurar. Quantos Eu- anos tem a tua Pois bem, nora? vamos, a noite passou. 18, Rabi. Casou-se com Jacó há 3 anos. Mestre, eu não te deixei É descansar. muito jovem. Logo Ele hoje, é fiel ao cometerás marido? falar tanto. Oh, sim, em casa sempre é todo amor para Eu com ele, descansei ao com a pequeno alegria Levi, que tu me deste. e a pequenina Ana, Não há como a mim, descanso melhor pequenina do que eu nasceu poder na dizer, Páscoa. É muito hoje bonita. salvei alguém que estava Oh, quem perecido. foi que Vem, quis vem, que ela se desçamos chamasse para Ana? Cruzaim. Oh, Ora, Maria, se esta cidade Levi soubesse era o nome do imitar-te, sogro. Judas. Quem o pôs no primogênito foi Mestre, Jacó. que irás dizer aos meus Maria, companheiros? quando teve um menino, disse: Nada, Nesta se vou não pôr me o nome da perguntarem. mãe. Se me Isso não te perguntarem, parece direi que amor e falamos sobre as respeito? misericórdias de Deus. A velha Uma fica resposta pensando. verdadeira, Jesus tão sem insiste. limites, que até a mais longa Ela das que é vidas não honesta, basta para caseira, explicar. amorosa como esposa e mãe. Ela Vão preocupada descendo. em dar-te uma alegria. Altos os dois, Podia pôr mais na filha o bonitos nome de da sua modos mãe, mas ela diferentes, pôs o teu. igualmente jovens. Ela honra a tua Um casa ao com lado seu do modo outro, de e proceder. desaparecem atrás de um É capão os... do mar. Ah, isto sim. Diz Jesus. Não é como aquela É miserável um da episódio de Jezabel. misericórdia, E então, como aqueles de por que Madalena. te lamentas Mas e se fizeres vives um te livro, queixando será melhor dela? colocar Não achas que ordenadamente estás por usando época, duas medidas ao antes julgares que a por tua nora, categoria, de modo diferente de limitando-vos a como dizer julgarias a acima tua filha? ou no final de cada É episódio que a qual categoria ela me tomou o pertence. amor do meu filho. Porque Antes ilustra ele a era figura de tudo para Judas? mim. Muitos Agora o ele a ama pediram, mais do que a respondo. mim. A A figura eterna e de verdadeira Judas foi razão do muito preconceito da desvirtuada dos sogra. séculos, Que e finalmente ultimamente transborda do corrompida coração da totalmente. velhinha, ao Em mesmo tempo certas que lhe escolas descem se tem lágrimas feito dos quase olhos. a apoteose como artífice O teu filho te segundo e deixa faltar indispensável da alguma coisa? redenção. Ele Muitos deixou depois de pensam que tratar-te ele foi bem pego depois de que se improviso, casou? feroz Não, assalto isso eu não do posso tentador. dizer, mas afinal Não. ele agora é da mulher. Cada queda tem E o premissas pranto de se tempo. torna mais Quanto mais a forte. queda é grave, maior é a Jesus tem preparação. um sorriso Os indulgente de fatos compaixão anteriores para com a explicam o velhinha fato. ciumenta. Não se Mas precipita doce e como não se sempre, sobe não a de reprova. improviso. Tem Nem compaixão do sofrimento bem, da mãe, procura por nem no ela. mal. Apoia sua Há mão sobre o ombro da coeficientes velhinha como longos se e quisesse insidiosos guiá-la, para as pois as descidas, lágrimas a estão pacientes cegando. e santos Talvez para para subidas. fazê-la E perceber o pelo contato desventurado com ele drama de um Judas tão pode grande dar-vos amor que se tantos sinta consolada e ensinamentos curada, para ele diz. salvá-los. E conhecer Mãe, o método de Deus e não é suas bom que seja misericórdias assim? para salvar O teu e perdoar marido aqueles fez que assim descem em contigo? direção ao abismo. E a mãe Não dele se não chega ao perdeu. delírio satânico Como no tu qual dizes viste e debater-se pensas, Judas mas só depois do teve delito, menos para ela, se pois não o se teu está esposo Levi totalmente dividia o corrompido seu pelo amor hábito entre da ti e a mãe dele. aspirado por ambos E o pai do com teu marido, vontade. por sua vez, Quando deixou de alguém ser realiza todo um de delito, sua mãe mas levado a para este de amar a improviso mãe dos seus acontecimento filhos, que o e tira da assim razão, por diante, de sofre geração em mais. geração, retrocedendo nos séculos Sabes até por Eva, porque a também primeira as mãe partes sãs que do viu seus coração filhos avenirem dividirem o treinam. amor que tinham, a princípio exclusivamente para os genitores e Ao depois mundo também que para com nega suas Satanás, esposas. porque tem tanto em si que não percebe. Mas não diz o Gênesis, Aspirou eis e afinal tornou-se o osso dos parte meus do ossos e carne da Eu minha mostro carne. quem O é homem Satanás, deixará por ela seu pai e eterno sua e mãe, e se imutável, unirá à sua no mulher, e os método dois serão uma usado só para carne. fazer de vós as Tu suas dirás, vítimas. Basta agora. foi uma palavra Tu de homem, é permanece verdade, com a minha mas de paz. que homem? E assim Ele estava em termina a estado de visão inocência e graça. Repetia, portanto, sem sombras a sabedoria que o havia criado. Conhecia a verdade do que dizia. Pela graça e pela inocência possuía também os outros dons de Deus em medida plena. Com uma sensualidade submissa à razão, ele tinha uma mente não ofuscada pelos vapores da concupiscência. Pela ciência proporcionada ao seu estado, ele dizia palavras de verdade, portanto, ele era profeta. Porque tu sabes que profeta quer dizer aquele que fala em nome de outro.
visto que os profetas verdadeiros falam sempre de coisas referentes ao espírito e ao futuro, ainda que aparentemente se refiram ao tempo presente e à carne. Porque nos pecados da carne e nos fatos do tempo presente estão as sementes das punições futuras. Ou então os fatos do futuro têm raízes em algum acontecimento antigo, por exemplo, a vinda do Salvador aconteceu por culpa de Adão, e as punições de Israel preditas pelos profetas têm como causa o mau procedimento de Israel. Assim, aquele que move os lábios deles para dizerem coisas do Espírito não pode ser senão o Espírito eterno, que tudo vê como um eterno presente. E o Espírito eterno fala nos santos, porque não pode morar nos pecadores. Adão era santo, isto é, a justiça era plena nele. Nele havia a presença de todas as virtudes, porque Deus em sua criatura havia infundido a plenitude dos seus dons. Agora, para chegar à justiça e à posse das virtudes, o homem precisa trabalhar muito, porque os estímulos para o mal estão nele, enquanto que em Adão não havia tais estímulos. Pelo contrário, havia a graça que o tornava pouco inferior a Deus, seu Criador. Por isso, seus lábios diziam palavras de graça, palavras de verdade como estas: o homem pela mulher deixará pai e mãe, se unirá à sua esposa e serão uma só carne. Tão incondicional e verdadeiro é isso que o Boníssimo, para dar um apoio às mães e aos pais, colocou na lei o quarto mandamento: honrar pai e mãe. Este mandamento não termina quando o homem se casa, mas perdura depois do casamento. Primeiro, porque instintivamente os bons já honraram seus pais, mesmo depois que eles os deixaram para formarem uma nova família. De Moisés para cá é uma obrigação imposta pela lei, e isso é para abrandar os sofrimentos dos pais que muitas vezes ficavam esquecidos pelos filhos depois do casamento deles. Mas a lei não anulou o dito profético de Adão: pela mulher o homem deixará pai e mãe. Era uma palavra justa, por isto persiste. Ela era o reflexo do pensamento de Deus, e o pensamento de Deus é imutável porque é perfeito. Tu, mãe, deves, pois, aceitar sem egoísmo o amor do teu filho pela mulher dele. E tu então serás também santa. Afinal de contas, cada sacrifício já tem uma compensação desde esta terra. Não te é doce beijar os netos, filhos do teu filho? E não te será plácida a tarde, em teu último sono, tendo perto de ti o delicado amor de uma filha que está ocupando o lugar das outras que não estão mais em tua casa? Como sabes que as minhas filhas, todas mais velhas do que o filho homem, estão todas casadas e longe de casa? Serás tu também um profeta, Rabi? Eu sei que és. Isto é o que estás dizendo aos flocos da tua veste, e mesmo se não os tiveste, a tua palavra está dizendo. Pois tu falas com um grande doutor, por acaso serás amigo de Gamaliel? Anteontem ele esteve aqui sozinho, mas eu não sei não. E muitos rabinos estavam com ele, muitos dos seus discípulos prediletos, mas tu talvez venhas à tarde. Eu conheço Gamaliel, mas não vou à casa dele, nem mesmo vou entrar em Giscala. Mas quem és? Certamente um rabi, pois fala melhor do que Gamaliel. Então faze o que eu te disse, e a paz estará contigo. Adeus, mãe, eu vou para a frente. Tu certamente vais entrar na cidade. Sim. Os outros rabis não são assim humildes ao tratarem com uma pobre mulher. Certamente aquela que te trouxe é mais santa que Judite, se te deu este coração tão doce para com todas as criaturas. Santa ela é, na verdade. Dize-me o nome da sua mãe. Maria. E o teu? E o teu? Jesus. Jesus. A velhinha fica dominada pelo assombro. A notícia a paralisou e pegou no chão, lá onde ela a ouviu. Adeus, mulher. A paz esteja contigo. E Jesus sai rapidamente dali, quase correndo antes que ela volte a si de sua reflexão. E os apóstolos o acompanham com o mesmo passo, fazendo um grande esvoaçar com suas vestes, e vão acompanhados pelos gritos da mulher que suplica. Parai, Rabi Jesus, para! Quero te dizer uma coisa.
Ele só diminui o ritmo dos passos quando já a mata cerrada dos montes se escondeu de novo e já não se vê mais o caminho que vai para Giscala a partir desta vereda. Como tu falaste bem àquela mulher, Diz Bartolomeu. uma lição de doutor, foi pena que ela estivesse sozinha, observa Tiago de Alfeu. Eu quero lembrar-me daquelas tuas palavras, exclama Pedro. A mulher compreendeu quase depois do teu nome, agora irá falar sobre ti na cidade, diz Tomé. Contanto que ela não vá bulir com as vespas e jogá-las sobre nós, murmura Judas Iscariotes. Já estamos longe, porém entre estas matas não deixamos rastros e não temos distúrbios, diz otimista André. Mesmo que os tivéssemos, é a paz de uma família que eu reconstruí, responde Jesus a todos. Não como elas, como são elas, mas como são elas, as sogras são todas iguais, diz Pedro. Não, nós temos conhecido sogras boas, não te lembras da sogra de Jerusa, de Doco, e da sogra do Dorcas em Cesareia do Filipe? Mas certamente que sim, Tiago, alguma boa sempre há. Então não foi Jesus que falou, foi Tiago. Não, nós temos conhecido sogras boas, não te lembras da sogra de Jerusa de Doco e da sogra do Dorcas em Cesareia de Filipe? Mas certamente que sim, Tiago, alguma boa sempre há, concorda Pedro, mas deverá estar pensando como a dele é um tormento. Vamos parar aqui e comer, depois descansamos para chegarmos ao povoado do vale durante a noite, ordena Jesus. E fazem sua parada em uma pequena depressão do terreno, coberta de grama que parece o lado interno de uma grande concha, cor de esmeralda incrustada no morro e aberta para acolher em um ambiente sossegado os peregrinos. A luz é suave, apesar da hora, por causa das árvores que, altas e fortes, fazem um arco barulhento ao lado do prado. A temperatura é agradável por causa da brisa que passa sobre os montes. Uma pequena nascente forma um fio de prata por entre duas rochas escuras e cantarola por entre as ervas viçosas, indo para um pequeno leito que ela mesma escavou para si, tendo a largura de um palmo, toda coberta pelos pendúculos das margens que ficam ondulando ao ventinho que passa, descendo depois para uma cachoeirinha de brinquedo por uma saliência que fica por baixo. O horizonte visto por entre dois robustos troncos deixa ver, por sua vez, as nuvens vaporosas de um prado distante, lá para o lado dos montes do Líbano, que criam um panorama maravilhoso. E assim termina a visão Fiat.